Olá, olha aqui, estou ensinando o caminho das pedras aqui para os nossos convidados. É o QueremosLuz.com, programa das entidades usuárias do canal comunitário de São Caetano do Sul, que está aqui hoje com um programa especial que não podia faltar na nossa pauta de hoje, né? E deste mês, que é o mês Outubro Rosa. E hoje a gente vai falar um pouco aí sobre câncer de mama. Estamos aqui com a doutora Ana Coelho e o Maicon, como é que é? Maicon Pedro ou Maicon Rocha? Rocha. Porque no outro programa era Rocha, né? É. Assim, agora, chama de Maicon Rocha ou Maicon Pedro? Maicon Rocha. Né? Muito obrigado de vocês terem vindo, é uma honra tê-los aqui no QueremosLuz.com. Obrigado. Para você que está chegando, é a Eco TV, o canal comunitário do Grande ABC. Agradeço a você que está aí em Santo André, São Bernardo, Diadema, São Caetano do Sul, Mauá, Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra. E você que nos acompanha pelo Facebook, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Nosso telefone vai ficar aí à disposição para que você, se você tiver alguma dúvida e a gente puder responder. Senão a gente entrega a sua pergunta para a doutora Ana e, posteriormente, ela entra em contato. 2379-4733 é o nosso telefone. Muito boa tarde, muito obrigada de vocês terem vindo, viu? Falar aí desse Outubro Rosa. Muito bom ter você aqui, viu? Obrigada, o prazer é meu. E hoje você trouxe um assessor? Trouxe meu assistente. Ele saiu dos bastidores para vir aqui. É. A gente vai fazer uma prova oral com ele hoje, para ver se ele tá bom, né? Sim. O que a senhora acha? Ele é um ótimo profissional. Ah, legal. Muito obrigado, Maicon. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui novamente, né? E vocês são do Instituto Faces da Psicanálise, não é isso? Perfeito. E onde é que fica isso? Em São Caetano, Avenida ou Rua Joaquim Nabuco? Avenida Senador Roberto Simonsen, 511. 511. Deixa eu pôr aqui, depois a gente passa para o Eric, e o Eric faz uma mágica ali. 511. A caneta está quase escrevendo. Então, o que vocês pensaram para a gente... nós mudamos um pouco a plástica do programa, então o que a gente faz? A gente conversa, a gente joga a conversa fora aí, né? Por exemplo, hoje, certamente, a gente vai falar das reações que a mulher passa quando ela recebe o diagnóstico do câncer de mama. Vocês me diziam, antes do programa entrar no ar, que parece-me que vocês trouxeram, inclusive, um testemunho hoje, né? Sim. Então, vamos também trabalhar isso. E você que está aí conosco, que está administrando essa pós-cirurgia, você que foi diagnosticada hoje, né, com câncer, calma, fica fria aí que nós vamos ter aqui umas dicas de leitura para você sobreviver e para você enfrentar essa realidade. Então, doutora, como é que ocorre, a senhora deve ter tido no seu consultório, porque a senhora é psicóloga também, né, por formação, como é o receber um diagnóstico dessa doença tão grave como é o câncer de mama, que como é que fala? Eu não sei tudo. Eu achava, Maicon, que só as mulheres tinham câncer de mama, e a doutora dizia que conhece uma família que os homens morreram com câncer de mama, e isso é uma coisa que está na genética deles, né, doutora? Como é isso? Mas, ó, a câmera é sua, fique à vontade para conversar com os nossos telespectadores. É verdade. Olha, a notícia do diagnóstico de câncer, ela vem de uma forma, assim, avassaladora. Por quê, né? A gente vamos entender, assim, para a psicanálise, o indivíduo, ele faz representações, ele simboliza, né, o seu corpo, ele faz representações da maneira com que ele vive, com que ele leva a vida. O corpo, ele é um objeto pulsional, o qual o indivíduo, ele realiza as suas metas, tudo aquilo que ele tem, e o corpo, ele tem uma funcionalidade, ele está... em prol da satisfação pessoal. Então, o indivíduo, ele está ali, ele construiu tudo isso, né? Desde o sonho dele, a plataforma dele é aquilo ali. Com as suas experiências pessoais, emocionais, ele construiu o seu eu, né? Funcionando de uma determinada forma, né? Ele tem uma imagem do corpo e tudo, e aí vem uma notícia dessa. Então, ela vem de uma forma avassaladora. Ela interrompe todo esse processo imaginário que a pessoa tem de uma vida, de um corpo, e cai no real. Né? Quer dizer que ao se contemplar no corpo, ele também tem os seus sonhos e seus projetos de vida. Isso, ele tem uma vida, ele leva uma vida, ele tem as suas representações de quem ele é, de tudo aquilo que ele está vivendo, e de repente ele cai no real, entende?
você tem sonhos e projetos, você representa a sua vida. Estanca. E aí rompe. estanca aquilo, rompe, porque vem de uma forma avassaladora, rompendo com todo o processo imaginário e caindo no real, que é a própria medicina, que é o tratamento, que é todo esse processo Agora, tem alguma doloroso. coisa a ver, não sei se o Maicon gostaria de acrescentar alguma coisa nessa fala aí da senhora? Tem alguma coisa aí para acrescentar? Eu fico pensando que, assim, a questão do diagnóstico, né? Isso para qualquer questão patológica, mas principalmente um diagnóstico que diz respeito ao corpo, e nós temos que nos lembrar. Agora, só uma pergunta, que... quando se fala patológico, não é só da mente, é o aspecto biológico também, entra tudo. Isso mesmo. Mente, espírito e corpo. E inclusive é isso que eu gostaria de comentar. Às vezes a gente se esquece que nós somos o nosso corpo. Embora a gente tenha crescido aprendendo o contrário, né? Que corpo e mente são entidades separadas, mas nós somos o nosso corpo. Uma trindade única, né? Se nós pegarmos o exemplo da Santíssima Trindade também, né? Ah, é? E o homem enquanto imagem e semelhança de Deus, Olha, nós temos essa constituição. Então, qualquer diagnóstico, né? Ele é introjetado pelo indivíduo também com a consciência de que ele é mortal. Entendi. Então, você imagina. Então, quando você descobre um diagnóstico avassalador, como diz a doutora, estremece essas 3 categorias. A gente vinha conversando a respeito disso, que o diagnóstico, ele lembra o indivíduo de que ele é mortal, de que ele pode morrer. Pode ter um fim, né? Aí o diagnóstico de câncer, ele vem com essa iminência também, né, Ana? É uma notícia iminente da morte, né? Que todo mundo sabe que vai morrer, mas de repente... Mas ninguém quer lembrar disso, né? Um câncer traz uma ideia iminente da morte e muda todo um processo. A pessoa tem que fazer transformações na vida dela, do modo que ela está vivendo, para poder passar por esse processo. E também a parte que a gente fala, um corpo e uma mente, tem que haver aceitação. Isso é um processo, é um luto antecipatório que a pessoa passa, não é? Ela tem que aceitar todo esse processo e muda a vida dela, a rotina, o trabalho, a vida em família. Agora, tudo muda. Quando o câncer não é na mama, é em outro local, tem essa agressividade ou é mais suave? Olha, o câncer na mama, ele tem uma outra... Porque mexe na estética, né? A notícia do câncer humano, né? é uma ideia iminente de morte, né? Seja lá onde for, não é? Mas, na mama, é uma área a qual sofre, muitas vezes, mutilação. Sim, sim. A mama tem que ser retirada. Se é um câncer que está dentro do organismo, tira o órgão e outras partes, até que não se torna tão agressivo. Mas a mama, ela tem uma outra representatividade, porque a mulher ela é uma imagem de feminilidade, ela tem filhos, né, de maternidade, tudo isso. E o corpo dela, como ela se vê, muitas vezes cria inibições sexuais. Entendi. Tem mulheres que, você vai perguntar, ela não aguenta nem olhar, nunca olhei para o meu seio, não aguento olhar para o meu seio. Isso depois da cirurgia? Depois da cirurgia, se inibe sexualmente, perde até a libido. Então, o câncer de mama, por ser uma imagem, é a imagem do corpo, trazendo para a psicanálise, né? Nós temos uma imagem inconsciente de um corpo, de um corpo que tem essa funcionalidade. Mais ou menos no roteiro, quando a gente estudou um pouco para a gente conversar nessa tarde, eu vi que tinha mais ou menos alguma coisa, né? Referente a essa questão da imagem inconsciente do corpo, né? Isso. O que é isso na psicanálise ou na psicologia? Não sei como é que vocês dois querem abordar isso, né? O que significa isso? Numa linguagem, assim, popular para o telespectador, né? Entendi. Porque, afinal de contas, aqui a gente não está na faculdade, né? Olha, desde essa imagem que a gente fala inconsciente do corpo, ela tem início desde o nascimento, né? O bebê, ele nasce, ele não tem ideia de corpo, ideia de nada, não é? Então, a primeira pessoa que ele vê é a mãe dele. Entendi. E é a mãe que vai dando essa ideia. Ai, que bonitinho a família ao redor, vai crescendo isso. Ai, que bonitinho, que gracinha. Olha, ele faz isso ou aquilo. E ele vai criando essa imagem do corpo através das suas experiências emocionais e afetivas, né? Com o seu meio ambiente, com as pessoas e tal. Entendi. Inclusive, a autoestima, ela é formada a partir do outro.
Então, isso que a gente Quer chama dizer, de o outro imagem... funcionaria mais ou menos assim como Isso. um paradigma? Tanto é que, por exemplo, tem gente que, né, entre aspas, a gente fala, a pessoa se acha muito bonita e não é nem tanto assim, é uma imagem construída. Entendi. É uma imagem que é inconsciente. Não é? A pessoa, ela se sente com tal imagem. Tem pessoa que se sente, que é magra e se sente gorda. Entendi. Né? Então, ela tem uma Seria imagem a síndrome inconsciente. do patinho feio? Mais ou menos, ou não tem nada a ver? A síndrome do patinho feio, o senso comum daria, né? Ele, no começo, ele é meio que feinho, né? E depois ele se transforma. Depois ele descobre que ele tem coisas belas, né? Ninguém é feio, né? Depende do olhar. É como você, né, se sente. Né? Essa imagem consciente do corpo é a imagem que cada um tem dentro de si, de quem ele é, e ela é construída desde o nascimento. Se bem que eu quero crer que, pelo que a gente vê aí nas aulas, o que a gente lê, tem muita gente que não se dá conta da sua beleza que tem, né? Aí fala, não, eu tenho uma beleza, ela tem uma beleza interior, tão lindo, né? E não sabe. Mas essa beleza interior irradia de tal forma que aquela plástica feiosa torna-se bela, né? Torna-se bela. E a gente vai pensar também que, nesse sentido, um diagnóstico muitas vezes não é algo de todo ruim, porque muitas pessoas acabam se reconectando com esse corpo a partir de uma notícia como um câncer, né? Entendi. De um diagnóstico de HIV, por exemplo. Quantos casos a gente não escuta de pessoas que depois do diagnóstico assumiram outro estilo de vida? É verdade. Então, depende muito do que, como a Ana estava falando no começo. Essas representações, né, daquilo que a pessoa simboliza, como que é o óculos com que ela vê a vida, e ele é próprio de cada um. Cada um tem sua lente. Cada um, né? tem sua e lente. nós somos individuais. Tem né? pessoas que se sentem muito bem com elas mesmas, que funcionam de uma forma, e outras que não se sentem bem, né? Se deprimem. Agora, e como é que a psicanálise, não sei quem dos dois aí gostaria de falar, ajuda a melhorar essa questão da imagem consciente do corpo? Por exemplo, tem algum exemplo que a gente pudesse ilustrar para o telespectador? A imagem inconsciente do corpo, né? A gente fala muito da autoestima também. Às vezes o paciente ele vem com uma autoestima muito baixa, né? E a psicanálise, ela ajuda a abrir horizontes, né? Abrir esse olhar, a pessoa poder enxergar outras possibilidades. Eu penso também, desculpa te interromper, que a psicanálise ela vem com a possibilidade, como a psicoterapia em si é um caminho para tanto, né? Sim. E principalmente a psicanálise, ela vai olhar para como o sujeito vai representar esse corpo com esses traços, né? Que é o adoecimento, que é o diagnóstico. Entendi. Então, ela ajuda o sujeito a dar conta desse acontecimento. Isso é a psicanálise. Perfeito. Isso. Dar sentido, dar um outro significado para aquela realidade. Desculpem fugir um pouco assim da pauta, mas qual seria, no caso do Outubro Rosa, que a gente fala aí principalmente do câncer de mama, qual seria a diferença entre o tratamento só com psicólogo, tem gente que entra em choque e o médico manda para um acompanhamento, e a psicanálise? Quem ajuda mais? Ou depende da realidade? Existe uma diferença entre a psicologia e a psicanálise. Sim. A psicologia, ela trata o sintoma. Não é? Entendi. Possivelmente a pessoa ela vem sem aceitação, ela vem depressiva, ela vem com diversos sintomas, o qual a psicanálise trata, ou a psicologia trata, nos moldes científicos. Entendi. E a psicanálise, o tratamento dela é a partir do inconsciente. Então, ela não vai lidar com sintomas em si. Claro que isso é uma consequência, o que ela traz para a psicanálise são as consequências não resolvidas no aspecto psicológico. Basicamente. A psicanálise, ela vai atrás do inconsciente da pessoa em busca do que fez ela, hoje, tá
está vivendo dessa forma, tendo essa dinâmica de comportamento e a pessoa poder olhar para ela, né? A gente olhar para ela como é que ela está funcionando e ela vai ter os seus insights e os sintomas automaticamente eles vão diminuindo, né? Dando um conforto melhor. A grande sacada do Freud, há um pouco mais 100 anos atrás, é de que existem sintomas no corpo físico, né, que tem raiz na psique, no inconsciente. E se não explicar a origem daquela situação, daquele adoecimento, a psicanálise também tem a condição de amparar o sujeito no sentido de construir, então, um significado para isso. Como eu costumo dizer, assim, de uma maneira mais simples, uma doença, um sofrimento que muitas vezes é incompreensível, a gente se dá conta em análise que é o avesso de um bordado. Né? E se você se foca no avesso, você não contempla também a possibilidade daquilo ser algo importante na sua história, que seria o que a gente chama de ressignificação. Exatamente. Né? Quando você consegue pegar uma grande dor, ali no contexto de uma análise, e junto com o seu terapeuta, começar a construir um sentido para isso. Né? O que é ser são? Ou o que é estar doente? Entendi. A gente sabe pela Organização Mundial da Saúde que a ausência de doença não é sinônimo de saúde, né? E a presença de um diagnóstico também não quer dizer doença. Não quer dizer doença. Exatamente. Mas um problema a ser resolvido, né? O que é normal para um, para outro pode não ser, não é? E voltando a Freud, a questão Freud diria, a doença não deve ser temida, mas deve ser respeitada como um professor que tem algo a ensinar. Ah, entendi. Olha, isso traduz bem, nisso, né? Mas, grosseiramente falando, sem querer ultrapassar aí a tecnologia de vocês, porque vocês é que são donos do assunto, mas a psicologia e a psicanálise seria mais ou menos aquilo que o Brasil está vivendo, né? O psicólogo é o posto de gasolina. E a psicanálise é o pré-sal. Vai lá no profundo. Seria mais ou menos isso? Olha, eu sou suspeita para falar. A gente é psicanalista, mas né? O que você acha? Seria mais ou menos isso? A psicanálise, ela é uma das muitas abordagens. Quando a gente fala em psicologia, assim, de uma maneira bem sucinta, precisa entender que existem psicologias, como um livro de uma autora chamada Ana Bock, que é muito legal para quem quer conhecer o que é psicologia, a diferença entre psicologia e psicanálise. E aí você vai ter... Como é que é o nome? Ana? Ana Bock. Que não é essa Ana. Não, essa é Ana Ribeiro Coelho. Essa aqui é Ana Ribeiro. Então, a psicanálise, ela é uma ciência à parte, com todo o seu arsenal, digamos assim, e ela também é estudada na psicologia, é tida na psicologia como uma das muitas abordagens que a gente tem para lidar com o ser humano. A diferença é que, de uma maneira muito bonita, a psicanálise vai olhar para o inconsciente, que é onde estão os nossos afetos, aquilo que a gente reprime, aquilo que a gente não aceita, aquilo que a sociedade não repudia, né? É um lado que a gente tenta ocultar. Uma forma de trabalhar, né? Diferente. Olha, é interessante, né? Mas você que chegou agora, você está na Eco TV, o canal comunitário do Grande ABC. Quero saudar você de Santo André, você de São Bernardo, Diadema, São Caetano, Mauá, Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra. Sejam bem-vindos. Estamos aqui com o nosso queremosluz.com, o seu programa das quartas-feiras, com reprise no domingo, às 15. E hoje nós estamos aqui conversando com a doutora Ana Coelho e o seu estagiário Maicon Rocha. Ela, fundadora do Instituto Faces da Psicanálise, lá em São Caetano do Sul, na Avenida Senador Roberto Simons, 511. Vocês lá também têm uns cursos, tem umas coisas. O Michael me dizia, semana passada, quando eu fui agendar essa nossa conversa, que vocês estão pensando num EAD também. Como é que vai ser isso? Está avançando? A gente está trabalhando e a gente está... O povo, eles entram nas nossas redes, ligando, solicitando que, poxa, vocês não têm cursos EAD, então nós estamos preparando, né? Entendi. Nós estamos fazendo uma plataforma que, por sinal, ela está muito, né, bem... A contar da demora dela ser lançada. Está bem completo, os cursos estão saindo bem bacana. E a gente está fazendo esse formato EAD, que a pessoa que está distante, né, no conforto da sua casa, ela vai ter a oportunidade... Então, ela não vai precisar ir no consultório nem na escola. Ela não vai precisar ir na escola, né? E vai poder fazer o curso no conforto da sua casa. Agora, para quem está chegando agora, lá no IFP,
tem uma sala muito boa para as aulas e tudo mais, né? Então, mas aí vamos facilitar a vida do povo, é isso que vocês pensaram? A gente vai continuar com os cursos presenciais, mas com a possibilidade de expandir. Por exemplo, tem pessoas da Austrália que já entraram em contato, solicitando, pessoas de outros estados, e nós vamos acolher também essas pessoas. E como foi o curso? A gente saiu um pouquinho aqui no roteiro, mas a gente vai falar do Outubro Rosa, daqui a pouquinho a gente tem um testemunho que a doutora Ana, junto com o Maico, trouxeram para nós. Isso. Mas como é que foi a questão do curso, depois que vocês passaram por aqui, no começo do ano, e ficaram de voltar, né? E que bom que a gente tem o Outubro Rosa. Vocês falaram-me que andaram por São José dos Campos, dando curso lá. E como é que foi? Olha, o curso... E foi nessa linha da psicanálise. Sim. O curso é de psicanálise com crianças. Olha só. O módulo 1, que é o módulo todo teórico, né? Sim, aí sim. eu recebi um convite da dona do Instituto Ratz, lá de São José dos Campos, e montou uma turminha bem bacana lá, e a gente foi ministrar. Não, são profissionais mesmo. Que lidam com eles. São psicólogos, psicanalistas, tinha diretora de escola, gente que atende criança na clínica. Entendi. Né, para poder clinicar, né, abordar pela psicanálise. E vocês pensam, além do EAD e dessa experiência em São José dos Campos, vocês pensam em fazer em outras cidades? Sim. Afinal de contas, a gente está aqui, tem 7 cidades aí à nossa disposição, A gente pensa em expandir o Instituto Faces, né? Começou aí, graças a Deus, por São José dos Campos, mas já tem outros lugares também solicitando. Que joia. E a gente está trabalhando incessantemente, né? Bastante mas vamos voltar aqui no nosso Outubro Rosa. A gente está falando um pouco aí do câncer de mama. E eu quero saudar as meninas lá da Rede Feminina de Combate ao Câncer, que a gente não pode dizer que vá lá visitar, porque elas estão em mudança. Foram para uma sede nova lá na Rio de Janeiro, saíram da Rafael Correia Sampaio, e só dia 4 de novembro que vão estar a todo vapor. Mas elas fazem um bonito trabalho, e esse ano elas ficaram me devendo uma entrevista, então a gente trouxe a doutora Ana para falar do Outubro Rosa. Mas entre essa questão aí do câncer de mama e tudo mais, a gente eu ouvi vocês dizerem aí da questão de você não resolver determinadas coisas, aquilo repercute depois no corpo, na mente, no espírito, né? Então, seria isso, aquilo que hoje se chama muito psicossomática. No psicossomático? E como que é isso? Qual é essa relação do psicossomático com o câncer, com as emoções, com o todo? Hoje está muito em alta, né, psicossomática. Aliás, parece que a doença psicossomática é irmã siamesa ou irmão gêmeo, né? Na virose, né? Não, isso é uma virose, né? Não é assim? Acaba tendo uma certa banalização. Não é? A doença, na realidade, né, hoje, a gente não vê um corpo dissociado de uma mente, né? Entendi. Então, é tudo interligado. Aliás, isso já começou lá atrás com Freud. Sim. Não é? Freud tinha suas pacientes, as quais ele verificou que os sintomas delas eram puramente a respeito das emoções, né? De traumas, de coisas, consequências das emoções passadas. Então, foi feita uma pesquisa em Juiz de Fora com diversas mulheres com câncer de mama. E foram pesquisadas a vida delas, diversas perguntas, o histórico todo. E foi verificado que a maioria apresentavam históricos de retenção de emoções, de estar guardando coisas relacionais, coisas ligadas diretamente às emoções. Então, para evitar um câncer, a gente não pode segurar a vontade de dar um soco, tem que... assim? Ou não é por aí, mais ou menos. A gente dinamiza essa vontade, né? E como é isso? Olha, a grosso modo, né? A gente tem que pensar que existe aí uma energia envolvida, uma energia libidinal ou uma energia psíquica. É como o problema da agressividade. Entendi. Né? Se a gente coloca ela para fora, essa energia agressiva, ela destrói o que está fora. Se a gente traz para dentro, ela nos adoece. Tá. Mas se nós somos capazes de dinamizá-la e dizer, por exemplo, só de raiva eu vou conseguir passar naquela prova. Né? Então, você dinamiza essa energia e você direciona ela para algo que seja positivo construtivo. é essa coisa negativa.
De certa forma, sim. Se é que é possível, né? É. Sem ferir os princípios da ciência de Claro. vocês. E da condição humana em si, né? Porque se não existisse agressividade no ser humano, a gente simplesmente não passaria por esse episódio, né? Mas mais importante é compreender o que é isso, né? Que raiva é essa, né? Que sentimento é esse que está reprimido. E foi provado que é relativa essa malignidade do câncer ginecológico e o câncer de mama. Entendi. Né? Essa pesquisa realizada. Então, as emoções, cada emoção, né, ela tem uma representatividade no corpo, né? Ela se manifesta de uma determinada Agora, por forma. que a gente ouve dizer aí, porque minha tataravó, também não é assim, né? Morreu de câncer, minha avó, e aí, de repente, pula-se 3 gerações, não houve câncer. Foi um processamento, foi uma sorte, foi uma roleta russa? O que ocorre? A gente está falando aqui de emoções, de que está ligado a emoções, mas, na realidade, o câncer ele está ligado a diversos aspectos. Entendi. Né? Também aspectos genéticos, que pega muito. Né? Tem câncer que tem um câncer, uma história de câncer na família, o outro não tem. Por exemplo, a minha mãe faleceu de câncer no seio, de mama. E é a única mulher na família inteira, até os dias de hoje, que teve câncer. Tem câncer que ele é hereditário, né? E aí um teve, o outro vai ter, como eu conheço uma família que todos estão tendo, e eles se precavem quanto a isso. Fatores genéticos, fatores ambientais, fatores emocionais, uma série de coisas, não é, que culmina aí na... Agora, no fator inconsciente também, a gente tem que considerar que alguns conflitos, eles também são de ordem transgeracional, né? Passar de geração em geração. Françoise Doutot, que foi uma psicanalista francesa, né? Sim. Ela diria assim, aquilo que foi calado em uma geração anterior é incorporado na geração seguinte. Então, às vezes, por vias inconscientes, os pais ou os familiares vão transmitindo esses conflitos, porque o nosso inconsciente é filho do inconsciente dos nossos pais. Sim, exatamente. Aliás, tem agora uma linha aí, como é que é? Acho que é da barra de Axis, que eles dizem, né? Que são 3 gerações para trás, 3 para frente. Aí eu encontrei uma que é de uma outra, mais forte ainda que a barra de Axis. Ela falou assim, não, são 7 para trás, 7 para frente. Eu falei, não, parou. Senão nós vamos chegar nos 14 e aí, pelo amor de Deus, né? Mas é interessante, mas parece-me que vocês trouxeram também um material aí de alguém que passou por uma experiência de superação. De uma doença de superação. Eu acho que a gente podia fazer um break agora, passar um pouco isso daí, Eric. Está no ponto, Eric? Claro. Vamos passar, e aí você está na Eco TV, o canal comunitário do Grande ABC, no nosso queremosluz.com, o seu programa das entidades usuárias do canal comunitário de São Caetano do Sul. Hoje nós estamos aqui entrevistando a doutora Ana Ribeiro Coelho, e o seu estagiário, Maicon Rocha, e estamos falando aí do Outubro Rosa, essa questão do câncer de mama e tudo mais. E agora a gente tem aí um testemunho, não sei como é que eles gravaram, mas diz que está muito bom, vale a pena prestar atenção. Vivian, tenho 52 anos, fui acometida por um câncer, e eu vou contar para vocês como eu venci ele. Exatamente há 1 ano atrás, eu comecei com um pequeno nódulo na mama, que tinha aproximadamente uns 3 centímetros, e um vermelhidão na lateral da minha mama esquerda. E procurei o médico, fiz todos os exames de rotina, que é mamografia, ultrassom, e todos eles deram um resultado ok, todos negativos, porém o nódulo continuou crescendo e a vermelhidão aumentando. Aí eu procurei um mastologista, e aí na primeira consulta ele falou, já vamos fazer uma punção, porque o quadro já estava aumentando e de forma muito rápida. E aí eu segui com uma guia, fui fazer a punção, e o resultado saiu logo em seguida, e para nossa alegria, o médico falou, olha, é muito feliz o resultado, porque o resultado é apenas uma mastite inflamatória. Vamos seguir o tratamento com antibióticos que vai resolver. E aí eu fiz o tratamento aproximadamente 1 mês de antibióticos. Só que o quadro só piorava, mas piorava assim muito. O nódulo foi crescendo
A região foi ficando muito rígida mesmo, da lateral da mama, e o volume só aumentando, e a dor também, aumentando. E aí eu voltei várias vezes na consulta, ele acompanhando, ele falou, Vivi, agora nós vamos ter que fazer uma remoção desse nódulo, cresceu demais, porque aí nesse tempo já estávamos falando um nódulo de 8 centímetros, então ele cresceu muito. E ele falou, vamos ter que fazer a remoção dele. Então fizemos a cirurgia e dentro após a cirurgia foi feita a biópsia de todo o material que foi colhido, vários fragmentos e vários tipos de análise, né, desse material removido. E até que chegou um grande dia, né, eu nem estava aqui em São Paulo, eu estava no Rio de Janeiro, na casa de uma filha que ia se casar, e ele falou, e eu tinha feito um pouco de exercício a mais naquele dia, né, de ajudar minha filha, e ele disse, e eu falei, doutor, tá ficando muito vermelho. Depois da cirurgia, que tava tudo ok, a região tá voltando a ficar vermelha. Devo tomar alguma medicação? Ele, Vive, eu tenho que falar com você. O convênio me ligou e os seus resultados ficaram prontos. Eu, doutor, deu alguma coisa? Ele, deu sim. Já eu te ligo porque eu tô dirigindo. Nossa, falar isso pra uma mulher, já vou te ligar, ficou apertado o horário. E eu ansiosa, esperando ele ligar, até que veio o resultado. Ele, Vivian, eu vou precisar te contar mesmo por telefone, porque eu preciso que você volte a São Paulo imediatamente. Você precisa começar a quimioterapia. Falei, doutor, por quê? O que deu? Ele falou, Vivian, o seu resultado é um carcinoma triplo negativo. Nossa, naquele momento eu nem sabia o que era carcinoma, eu não sabia o que era triplo negativo. E ele disse, você precisa voltar e começar o tratamento imediatamente. Eu falei, doutor, eu não vou voltar não. Eu vou participar aqui do chá de panela da minha filha, que faltavam 2 dias. E eu falei, semana que vem a gente conversa. Enfim, ele falou, ok, eu vou agilizando aqui as consultas, os exames que você precisa passar. E a gente se vê então semana que vem. Imediatamente eu liguei para o meu marido. Era a pessoa que eu mais queria conversar nessa hora, era meu marido. E o Eduardo, o doutor ligou e ele disse que eu estou com câncer. E eu sentada ali, eu comecei a chorar muito, porque aquilo que as pessoas dizem que o chão se abre, realmente o chão se abre quando a gente tem o diagnóstico de um câncer. E mesmo porque a minha situação, eu já havia perdido uma irmã com quadro de câncer já há 15 anos, eu perdi uma irmã, quase 16 anos. E eu ali sentada, eu fiquei imaginando todo o cenário do que eu vivi com ela e que aquilo estava se reportando talvez a minha realidade, o que eu viria passar e enfrentar, pois ela viveu 9 anos em tratamento e eu fiquei com muito medo, pois eu estava vivendo, acho que é uma das piores notícias da minha vida, porque eu estava entre a vida e a morte, e era esse meu sentimento, vida e morte. Eu queria ver meus netos crescerem, eu queria viver, eu queria ter minha vida, né, de volta. Eu já estava sentindo saudades da minha vida e medo pelo que me esperava, pelo próprio tratamento. Eu tive medo de enfrentar tudo isso. Quando você tem esse diagnóstico, é uma tristeza muito grande pelo que você vai enfrentar e passar. E em um determinado dia, eu ainda estava para começar o tratamento, eu tive um momento em que eu e Deus, eu fiz um posicionamento assim, de que eu seria obediente ao tratamento e de que eu faria o tratamento. Que eu tinha sim o direito de sentir triste, nervosa, amedrontada, apavorada e com medo da morte. Porém, eu deveria tomar um posicionamento de como eu caminharia diante do tratamento. E eu decidi nesse dia, então, que eu faria tudo que os médicos mandassem e que eu estaria em fé, me alegrando cada dia
em todas as situações, botando a minha fé em Deus. Quando eu tive o diagnóstico, faltava um mês para o casamento da minha filha. E eu decidi, então, não contar, né? Só contaria depois. E, afinal, para a família toda, eu queria não contar. Mas, no decorrer dos dias, eu tive que contar para uma filha mais velha, porque eu estaria na casa dela na semana do casamento. Eu não saberia como eu ia estar por conta de quimioterapia. O meu vestido não estava fechando, de mãe de noiva não estava fechando, e talvez a gente tivesse que providenciar outro vestido. Eu não sabia exatamente se eu já ia começar a queda de cabelo, então eu tive que contar para essa filha minha. E os meus pais também não souberam, só souberam depois do casamento. E meu irmão veio me visitar num dia que eu estava bem ruim, então eu tive que contar para ele, para minha cunhada e para minha sobrinha, e que foram muito apoio para mim. Eles foram um apoio, o alicerce que eu precisava para o momento. E eu tive uma prima que cuidou de mim, ela quase tempo integral ficou aqui comigo e se revezava então com meu irmão, com a minha cunhada e mais com alguns amigos que vieram me ajudar. Então esse apoio foi fundamental para mim, foi muito fundamental. Mas o mais incrível foi a linguagem de amor que eu tive da parte do meu marido, porque ele me apoiou desde o início. E eu consigo me lembrar ainda com muito carinho, às vezes que eu acordei de madrugada e ele no chuveiro orando por mim. Eu vejo que vários depoimentos de mulheres que são abandonadas pelos seus maridos. A família cansa, a família fica cansada, às vezes o tratamento é longo, é extenso, às vezes o câncer veio e depois é tratado, e depois ele retoma. Isso mobiliza todinha a família e mexe muito com toda a estrutura familiar. O que eu tenho a dizer é que todos devem ter paciência e amor. A fórmula é essa: paciência, perseverança e amor com quem está passando. Porque nós que estamos recebendo a medicação e que estamos vivendo a situação, nós somos, muitas vezes nós estamos agressivas, às vezes estamos alegres, às vezes estamos tristes, às vezes em quadro de depressão profunda, às vezes o corpo, reagindo muito mal por conta da medicação. Então, os que acompanham, os que estão junto, para dar uma força mesmo em amor, é pegar no colo, é abraçar, é levar uma água, enfim, um carinho, um carinho. E sobre os maridos que estão me escutando, eu tenho sim um recado para vocês. A palavra de Deus diz: maridos, amai as vossas esposas como Cristo amou a igreja. E olha que ele deve ter amado muito, porque ele deu seu único filho para morrer por nós. Então isso foi o melhor amor, um amor verdadeiro. E a palavra de Deus diz também que os maridos não devem tratar as suas esposas com aspereza. Sobre o tratamento, ele é muito relativo, porque os sintomas que eu senti talvez seja bem diferente para as demais mulheres. Então cada uma é cada uma. E os efeitos colaterais são diferentes para cada mulher, E para mim, o que eu temia bastante era o fato de ficar careca. Então eu sabia que isso seria inevitável. E eu temia esse dia, eu não me via careca. Então as pessoas diziam assim: que nada, você é linda, fica careca, assume, não precisa de lenço, bota uma argola e segue a vida, você fica linda. Mas eu vou dizer que foi difícil para mim. Eu ganhei depois uma peruca muito linda. A mastectomia fez parte do segmento do tratamento. Eu estava pronta a fazer, porque eu estava bem resolvida com o tratamento administrado, eu estava bem emocionalmente. Eu vou dizer para você que eu não fiquei preocupada que eu não teria uma mama. Porque quem passa esse tratamento reconhece que a vida é tão cheia de valores que o que é uma mama diante deles? Nada. A mama você pode reconstruir ou até ficar sem, porque não é o mais importante, A mulher, quando ela é vista
pelo corpo, ela perde a sua essência. E o que deve ser demonstrado é a essência, é o que ela passa. E quem passa por esse tratamento sabe bem o que eu estou dizendo, porque a força que vem da vontade de viver, a mama não é nada, o cabelo cresce. Então são coisas circunstanciais. Não é ela que traz, não é a falta da mama ou um cabelo que traz a sentença de quem você é e a essência que você tem como pessoa. A reação do meu marido, foi incrível para nós, porque quando eu fiz a mastectomia, a primeira, quando eu cheguei em casa, quando você remove o curativo, que tem aquele choque de se ver mesmo no espelho e ele olhando, conversamos a respeito. E aí, ele falou, não vai me fazer diferença alguma, eu te amo. Isso me trouxe segurança, porque eu tinha confiança em mim de quem eu era, que a minha sexualidade não dependia da mama, mas sim de quem eu sou como mulher, e que isso não me faria falta para mais nada, né? Que a minha segurança trazia o nosso custo-benefício para os nossos momentos íntimos. A minha cura, ela veio de forma sobrenatural. Eu recebi a visita de um pastor amigo que veio me visitar 5 dias antes do casamento da minha filha. E ele, nesse momento, ele disse assim para mim, eu contei, né, todo o meu diagnóstico, o que eu estava passando. Eu estava num momento de muita dor, mas muita dor mesmo. E a minha mama, ela estava aumentada, tipo, 4, 5 vezes maior do que o tamanho normal. O meu vestido de mãe de noiva, ele não fechava em 15, 20 centímetros. E eu estava num dia muito difícil. E esse pastor, com a sua esposa, o pastor Marcos Marciano e a Kátia, vieram me visitar. E esse pastor dizia para mim assim, Vivian, você crê que Deus pode te curar? Eu falei, eu creio sim. E eu dizia para ele assim, sabe, eu queria viver a plenitude de mãe de noiva semana que vem. E eu queria muito que as pessoas não olhassem para mim como missão cumprida, né? Casou as 2 filhas, missão cumprida. E eu queria estar plena nesse dia. Só que eu estava com a mama muito infeccionada ainda, com muitas dores, e eu não podia dizer nada, né, para minha filha. E quando ele terminou a oração, eu corria no banheiro e eu tirei a gaze que estava sobre a minha mama. E quando eu vi que através do bico do meu seio, que até então não tinha tido nenhuma secreção, saiu uma gosma amarela pelo bico do seio. E na mesma hora eu comecei a chorar muito, eu chorei muito, e eu dizia, o que foi isso? Eu falei, eu estou curada, o câncer saiu pelo bico do seio. Eu sabia o que eu tinha sentido naquele momento. E aí quando eu saí assim do meu banheiro, eu falei para minha prima, eu falei, vamos limpar tudo isso aqui, eu preciso, né, tirar, eu tô com mal-estar de tudo isso. E eu removi aqueles panos, porque eu tava com uma secreção pela lateral da mama e pela incisão que o médico tinha feito, para que saísse muito pus ainda do local onde estava. E até então o bico do seio não tinha saído, não tinha secreção alguma, e naquele momento saiu. E aí eu fui tentar tirar, fui tirar a roupa, fui fazer a limpeza toda. E aí a minha prima falou assim, Vivian, olha a sua postura. Eu estava com a postura correta. Fui tirando tudo para colocar um sutiã, peguei o sutiã que não me servia mais, eu fui colocando, o sutiã fechou. Quando ela viu, ela fez, Vivian, olha no espelho, que eu olhei no espelho, a minha mama estava no lugar. Ela tinha diminuído todo aquele inchaço, estava igualzinho do outro lado, estava igual, minha mama estava normal, ela estava normal. E ali eu comecei a chorar mais ainda e eu dizia, eu estou curada, pois a minha postura estava adequada, já tinha voltado ao normal.
eu estava completamente sem dor, mas sem dor alguma. E a minha mama tinha voltado ao normal. Depois eu tive em seguida uma consulta com uma médica e ela, lendo todas aquelas reações que estavam acontecendo com a quimioterapia, ela falou: Vivian, eu estou verificando aqui que a sua taxa tumoral está tudo ok, o seu exame de sangue está tudo ok, você está ótima. E essas reações que você vem sentindo é uma reação realmente alérgica, ela é perigosa, em alguns casos leva até a óbito. E aí eu lembrei do que eu falei para o meu marido: algo tem que piorar para melhorar. E ela disse assim: por essa razão eu vou interromper seu tratamento. E para nossa surpresa, em letras garrafais, estava escrito macrófagos gigantes. Esses macrófagos, o que significa? São células de defesa do nosso corpo. E elas estavam gigantes. O que isso significa? Que os macrófagos comeram todas as células cancerígenas. E eles estavam gordos por isso. Pela situação do câncer ou por qualquer outra doença que você esteja enfrentando. Qualquer diagnóstico, seja ele pequeno ou grande, ele não traz a sentença de quem você é. Porque Deus sabe o que faz. Deus sabe o que faz, Deus sabe o que tira e Deus sabe o que traz. Ela não é paciente, é uma pessoa muito amiga, muito próxima da gente, que né? joia! E você vê uma história assim de superação, como é que ela dá um significado para tudo aquilo, né? Como é que você vê que a notícia ela vem de forma avassaladora, depois deu tudo isso, então toda mulher tem que ouvir um testemunho desse. Não é? Sim, a gente agradece aí, né? O pessoal da equipe, e aí, Célia, a nossa diretora que está à distância, né? Acho que valeu a pena, e por isso a gente pode dizer aí, né? A gente repete com o que a Vivian, né? Vivian dizia, né? A importância do diagnóstico precoce, né? Que favorece a cura, né? A cura depois de tudo aquilo, né? Porque o paciente vai melhorando, mas ele vai, não é assim, no estalar de dedos, né? É gradativo tudo isso. E também a mensagem que fica aí para os pacientes que estão desenganados, né? Que se apeguem a Deus, porque este Deus é o Deus do impossível, segundo a Bíblia. É verdade. Mas, e para vocês, né? Como é que a psicanálise trata um paciente com um diagnóstico de câncer? Bom, aí a gente volta aqui no Outubro Rosa, porque o tempo urge. E a gente explica para você, querido telespectador, que está aí com queremosluz.com, nós achamos muito bom passar na íntegra esse testemunho da Vivian, e a gente agradece, né? Onde ela estiver, que Deus a abençoe e a restaure sempre, né? Para que ela possa ter a graça de ver os netos, né? É verdade. Ou, por que não, os filhos dos netos? Não é? Para Deus nada é impossível, né? Então, como é isso aí? Eu queria falar rapidamente, né, sobre a história de superação. A história de superação, ela vem por 3 fatores. Um dos fatores é o diagnóstico precoce. Sim. Quanto mais precoce o diagnóstico, o prognóstico será excelente. Né? A pessoa vai lá, às vezes não tem que fazer nada, nem tratamento, muitas vezes. E depois, a história de superação, a pessoa seguindo tudo que tem que seguir, todo o processo do tratamento, com familiares e tudo, e ela se cura. Entendi. E esse caso aí de superação que eu trouxe da Vivi foi um verdadeiro milagre, porque esse câncer que ela fala é um carcinoma triplo negativo, ele não reage aos tratamentos, à quimioterapia. Então, eles lançam a quimioterapia e vê o que acontece. É um câncer indiferente, né? Indiferente, exatamente. E vê o que acontece. Pode ser que reage, não. Era um prognóstico muito duro e que leva à morte. E ele é muito agressivo, porque o seio dela ficou 4 vezes maior, né? E é isso. E a psicanálise, ela acompanha o indivíduo de uma forma pontual, né? A pessoa já vem pessoas lá com diagnóstico de câncer, a gente trata pontualmente, acompanhando... Aí, nesse caso, que ela tinha passado a experiência da perda da irmã, como é que a psicanálise trabalhou isso? Não sei se vocês dois aí combinaram de quem responde o quê, né? Como é que é? É um processo, né, que ela vai poder, a psicanálise vai mostrando, né, para ela, né, a gente vai acompanhando, ela vai podendo enxergar ela, o que cabe a ela, o caso dela, quem é ela, como é que ela reage. Sim. E saber a diferença dela e do outro, não é? Ela é um
e o outro é o outro. Apesar que ela teve muito próxima lá da irmã dela, assim, né? No contexto de uma análise, isso é considerado também, né? A gente tem que pensar por que o sujeito representa esse diagnóstico, essa doença, com conteúdo X ou Y. Então, a gente vai olhar para a história do sujeito e compreender, até para entender quais são os recursos que ela tem para elaborar. Por exemplo, quando ela fala ali, Maico, me permita perguntar, quando ela diz assim que ela falou para Deus que ela ia fazer tudo, né? O que fosse pedido, né? Ela sabia, ela não se perguntou se ela, por que com ela, porque geralmente se pergunta, né? Isso é um ressignificar da história de vida dela ou ressignificar a própria doença? Fato é, a gente tem mecanismos de defesa, né, para poder lidar com a realidade. Um deles é a negação, que é muito comum em casos em que a pessoa recebe o diagnóstico. Não é comigo, eu sou muito jovem para isso. Não. Agora, quando a pessoa passa a sair desse mecanismo de defesa, né, ou amenizá-lo, e aceitar um pouco mais a sua condição, ela pode entrar num tratamento. É quando ela consegue entrar em ação, né, para poder também contar para os outros, né, que ela ficou para ela, não queria dizer para ninguém, primeiro meu marido, e depois, vamos partir para o tratamento, agora eu vou, e a gente vai... Porque ela, por enquanto, ela estava com foco no casamento da filha, né? Sim. E faltava 2 dias para... Como é que é? O chá de... 5 dias para o casamento, né? É. A família, para os familiares também, é uma coisa muito avassaladora essa notícia. E os familiares também, tem uns que reagem de um jeito e outros reagem de outro. Tem, por exemplo, conta para um, não conta para outro, porque aquele vai receber assim, o outro vai receber de determinada forma. Então, tem todo um processo das famílias. E é muito interessante que se abram espaços para esse atendimento da família e está ensinando mesmo como lidar, porque é muito difícil lidar, principalmente com pacientes de casos muito, muito graves. Agora, num caso como esse aí, né, que a gente viu o testemunho da Vivian e queremos mais uma vez agradecer, pode ocorrer de, além do paciente portador, no caso aí do tumor, o próprio, no caso de vocês aí, os técnicos, chamar a família também para uma roda de conversa e dar umas dicas de leitura se o paciente permite ou não? Não só pode, como de acordo com a permissão do paciente, isso é fundamental, porque se a gente observar o caso da Vivian, ao tempo todo ela vai citando o quanto a família foi importante nesse processo. Entendi. É o que a gente chama em psicologia ou psicanálise também de rede de apoio. Tá. Uhum. Então, a gente tem que olhar quais são as condições que aquela realidade do sujeito apresenta que possam contribuir para um prognóstico positivo dessa situação. Uhum. Então, é fundamental, sim, que o psicanalista ele tenha esse olhar, porque, afinal de contas, vou roubar uma frase de um psicólogo aí da sociologia, mas que representa bem isso. Ortega y Gasset diria, eu sou eu e as minhas circunstâncias. Então, quando a gente olha para o sujeito, a gente tem que olhar também tudo aquilo que está em volta. Uhum. É bem aquela velha história, né? Você não casa só com o seu companheiro ou companheira, você casa com toda a história de família, né? É verdade. Então, nas doenças também, né? Não tem como fugir. Mas olha que pena, né? Que pena que a Lili só chegou agora. Muito seja bem-vinda, viu, Lili? O Eric, a estagiária que está aí com o Eric. E a gente quer agradecer a doutora Ana, o Maicon, que veio aqui falar conosco sobre essa questão do Outubro Rosa, né? E a questão desse caminhar da psicanálise junto com o paciente, de modo especial o tema deste mês, a gente abordou aí a questão do câncer de mama. Mas a gente deixa aí vocês falarem um pouquinho aí do Instituto Faces da Psicanálise e dá um até logo, porque já só tem 2 minutinhos ali. O tempo urge, né? Mas eu quero de coração agradecer, viu? Se vocês quiserem assistir, domingo às 15 horas tem reprise. Ok, vamos assistir. Vamos assistir. Eu que agradeço, em nome da Ana, em nome do Instituto Faces da Psicanálise, né? Mais uma vez. E a casa está aberta. Muito obrigado. Obrigada, estamos à disposição. Se quiserem voltar em dezembro acho que ainda tem vaga, né? A gente vai preparar, então, um tema muito bom para falar. Por favor. Tá? As festas de Natal, sei lá como é que a psicanálise encara isso. É verdade. Não é? Sim, ano novo, ressignificar a vida, né? Isso. Nova. Boa. E o Instituto também, Faces da Psicanálise, está de portas abertas para receber os seus telespectadores. Você, como sempre, pode passar lá para tomar um café com a gente. Pois o problema é achar um tempo, viu? É complicada a vida da gente, né? É verdade. Mas Avenida Senador Roberto Simons, e depois na edição a gente vai colocar ali, 511, né? E o telefone? E o telefone? O telefone, o fixo é 4318-9501.
43? 318-9501. Ótimo. E o celular é 99612-6692. Tem também o nosso canal no YouTube, onde a gente está Ótimo. trabalhando uma série de temas. Esse legal. mês nós falamos muito da psicanálise da criança. Eu sou inscrita no seu canal, viu? E você Obrigada. que se interessa pelo assunto pode acessar lá, Instituto Faces da Psicanálise, digita IFP junto, e você vai encontrar todos os nossos temas ali. Psicanálise com crianças, como educar a criança, e os mais diversos assuntos relacionados ao ser humano. Esse tema de hoje é interessante a gente poder estar compartilhando, né, Michael? Para certeza. as mulheres. Agora a gente já Vocês intima. vão encontrar lá no canal e vamos compartilhar para que muitas A pessoas gente vai possam. intimar o Michael, e aí você senta ali e ele senta aqui. Nós vamos falar do Novembro Azul. Olha Sim, interessante, só. né? A prevenção do Interessante. câncer de próstata que O o homem pessoal é um pouquinho tem uma diferente, certa prevenção, né? Sim. O homem foge receio. mais, né? do Você vê, médico. nós tínhamos aqui o nosso querido Maurício Sanches, né? Que virou estrelinha Sim. porque de repente descuidou e foi jovem de tudo, né? Com 40 e Olha poucos só. anos, Em né? média, as mulheres vivem mais do que os homens, Sim. porque tendem a ter um cuidado preventivo muito maior, né? É. Mas venho sim com o maior prazer. Então, está convidado, viu? Então, obrigada. nós agradecemos a sua Obrigada. audiência. No próximo domingo nos veremos na reprise e amanhã, às 15 horas, com a Hora da Misericórdia. Deus abençoe, seja feliz. Até lá. Obrigada. E as suas mudanças. Sabe aquela temporada